Você é bonita, a primeira frase. Pela pontuação, isso é uma pergunta ou uma frase? A verdade é que não tem pontuação. Então, tecnicamente, na língua portuguesa, a gente não sabe. Mas se eu colocar esse sinal aqui, o que esse sinal indica? Indica que a minha entonação de voz vai mudar. E só. E que a partir de agora, essa primeira frase é uma pergunta. Então eu vou ler: Você é bonita? Então, pela entonação, a pessoa já sabe se é uma pergunta ou não. A segunda frase, sem pontuação de interrogação, então a tendência é a gente ler: Você é inteligente. Se alguém chega para você e fala: Você é inteligente? Você responde o quê? Obrigado. Porque não é uma pergunta. Por quê? Pela entonação você sabe que não é uma pergunta. Mas agora, se fosse uma pergunta, qual que seria a diferença? Você é inteligente? Ou seja, só pela maneira de como a pessoa fala no português, você já consegue saber se é uma pergunta ou não. No inglês, só a entonação não é o suficiente para indicar uma pergunta. Existe uma outra regra para indicar uma pergunta. Vamos ignorar essa frase aqui que eu misturei inglês com português. E a regra é a seguinte: vamos traduzir essa frase aqui: Você é bonita, como uma exclamação primeiro no inglês. Ficaria You are beautiful. Ou beautiful. Isso daqui seria a frase normal. No português, mais uma vez, se a gente quer mudar essa frase de exclamação ou de uma sentença normal para pergunta, no português a gente só põe um ponto de interrogação. No inglês, se você vê essa frase escrita dessa maneira com ponto de interrogação, isso indica um erro. Por quê? A principal regra no inglês para que uma frase seja uma pergunta é o verbo to be. O verbo to be é esse daqui, o are. O que acontece? A principal indicação de pergunta já se inicia quando o verbo to be vem primeiro. Se alguém falar para você, You are beautiful, não é uma pergunta. Mas se alguém começa uma frase para você assim, are, só da frase começar com o verbo to be, você já sabe que é uma pergunta. Porque quando a frase começa com o verbo to be numa conjugação dessa, você automaticamente já sabe que é uma pergunta. Então ficaria: Are you beautiful? Agora sim, essa frase está correta. Então essa frase aqui em cima é incorreta, porque tem um sinal de interrogação, mas o verbo to be não está na frente. Essa frase só poderia ser usada como uma exclamação, You are beautiful, ou uma frase normal, You're beautiful. Para relembrar o que é o verbo to be, ele tem a conjugação de am, are e is. Essas são as três conjugações do verbo to be. Tem um vídeo falando sobre o verbo to be, que em 3 minutos eu explico claramente o que é o verbo to be e a importância dele. Dá uma olhadinha aí no canal. Quando ele está nessa forma de be, ele quer dizer ser ou estar. Quando ele está nessa forma conjugada, ele quer dizer sou, é ou é. Ou também esse are pode ser estou. Você é ou vocês são. Isso aqui pode ser usado no plural. Isso aqui é só para o plural, na verdade. E a única forma do singular seria o you. Mas não quero focar nisso agora. Mais uma vez, então, todas as frases que começam com um desses três, por serem o verbo to be, já indicam que é uma pergunta. Exercício simples.
I am Anderson. Eu sou Anderson. Se eu quero fazer com que essa frase se torne uma pergunta, qual que é a regra? Número 1, tem que começar com o verbo to be. Então, qual que é o verbo to be da frase? Am. Am, e aí você continua com a frase com o que sobrou. Am I Anderson? Assim. You are a student. Você é um estudante. Se a gente quer colocar essa frase na forma interrogativa, mesma regrinha. Número 1, acha o verbo to be, que no caso é esse aqui. Lembra? Uma das 3 conjugações. E coloca ele em primeiro lugar. Are you a student? É isso aí, galera. Procurem outros vídeos. Há inúmeros vídeos explicando como se formam perguntas no inglês. Há outras frases que vão ter prioridade também, que vão ser exceção. E é aí que vocês vão aprender sobre question words, que são palavras de perguntas. Que são as palavras qual, o que, quando, aonde, quanto. Mas se você está começando, essa regrinha de que o verbo to be vem primeiro vai se encaixar muito bem para você. Para você ter uma continuação legal, continua vendo outros vídeos relacionados a como fazer perguntas. O inglês, ele é prática. Você tem que praticar todo dia. Então procure maneiras de ter o contato com o inglês. Pensa no inglês, pratica o inglês, dá uma de louco, fala sozinho, escuta música, assiste filme. Não interessa o que você faça, mas nada vai mudar na sua vida com relação ao aprendizado do inglês se você não tiver um contato diário com o inglês. Então desenvolva essa disciplina, procure fazer algo que você gosta, memorizar palavras, cantar uma música, alguma coisa, e seja consistente. Quanto mais você aprende inglês, mais parece que você não está aprendendo. É assim no começo. Mas se você consegue manter essa consistência, chega um momento que clicou e de repente você está falando. E é legal. E logo o sotaque de vocês melhora. Continua.